Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta terça-feira, dia 2 de abril de 2013, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Ei, minha gente, hoje aqui você concorre ao CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas. Kleber Lucas, Profeta da Esperança. Tem também o CD da Fernanda Brum, Liberta-me, Liberta-me da Fernanda Brum. Profeta da Esperança do Kleber Lucas, de presente pra você no programa de hoje. Você liga 24610093 e participa com a gente agora no nosso Debate 93 de hoje. Você pode participar comigo também no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas, @pastor J.R. Vargas. Você me segue e nós vamos interagindo também no Twitter, na nossa página aqui do Facebook da 93 FM, no Facebook da 93 FM. Você participa também colocando a sua opinião, seu depoimento sobre o programa de hoje, exatamente sob a foto. Tem uma foto minha com o nosso querido Jair Cardoso, aniversariante de anteontem, produtor, sonoplasta, uma figura maravilhosa, além de cantor, compositor aqui da nossa 93 FM. Sua participação com a gente vai ser bom demais ter você com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, também pelo nosso e-mail, debate arroba, o e-mail tá beleza? Resolveu? Debate arroba radio93.com.br, debate arroba radio93.com.br. Nós estamos juntos, isso aqui é uma família, todo mundo juntinho, na bênção. Coração, O seu rádio está no Debate 93. A JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, aliás, um dos nossos queridos ouvintes: eu não sou mais feliz na igreja que eu congrego, sabe? Eu quero sair, só que eu morro de medo porque todo mundo que sai é amaldiçoado pelo pastor. Se amaldiçoado, eu que tô falando desse jeito aqui, imagino que o ouvinte não falou assim não. Ele quer obrigar as pessoas a ficarem lá a todo custo, e quando isso não acontece, ele amaldiçoa. Uma pessoa que sai de uma igreja sem a bênção do pastor está em rebeldia. Por outro lado, o pastor tem o direito de amaldiçoar uma ovelha só porque ela não quer mais congregar na igreja dele? Até que ponto vai a autoridade do pastor sobre a vida das ovelhas? Como ser obediente ao pastor, mas não deixar de fazer as minhas próprias escolhas? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Com a gente no programa de hoje, o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca. Pastor, bom dia, bem-vindo. O senhor destacou a frase: não sou mais feliz na igreja que congrego e quero sair. Por que o senhor destacou essa frase? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos pastores amados debatedores aqui na mesa, bom dia a esta audiência tremenda e maravilhosa, um bom dia e a paz do Senhor para toda a igreja de Cristo, especialmente todo o povo do Complexo Alemão, os irmãos da igreja da Itaoca. Nós hoje temos um debate muito atual e muito complexo também. Temos muitos assuntos muito difíceis aqui para debater, mas em primeiro lugar nós precisamos colocar que a igreja
ela responde de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, ela é uma instituição divina, ela é um corpo místico de Cristo. Quando alguém entra através do sangue de Jesus para o corpo místico de Cristo, ele passa a fazer parte desse corpo em qualquer lugar do mundo. É a igreja de Cristo. E ele só sai desse corpo por meio do pecado ou por negar ao Senhor, por negar a fé. Por outro lado, nós temos a instituição física, o corpo organizacional. Nós temos a igreja evangélica no Brasil, segundo o nosso Código Civil, é reconhecida como uma organização não religiosa, uma organização. Enquanto organização, organizações organizações religiosas. Diferentemente de uma associação, até porque o Código Civil colocou a igreja como uma organização religiosa. Nesse caso, é uma instituição, uma organização. Todos nós temos o direito de nos sentirmos bem ou não nessa organização local. E se eu não estiver me sentindo bem, tenho todo o direito de sair dela, do ponto de vista da organização física. Então, não há por que ter medo. E esse é um problema gravíssimo em muitos lugares, onde as pessoas confundem o sacerdócio espiritual com a organização local e com a administração. Você tem todo o direito de se sentir mal por alguma razão. Direito, então, a pessoa tem de se locomover, de ter mudança de comunidade, direito a pessoa tem. Agora o nosso ouvinte diz aqui: não sou mais feliz na igreja que congrego e quero sair. Aí o reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, que está conosco hoje também, destacou a frase que segue: só que eu morro de medo porque todo mundo que sai é amaldiçoado pelo pastor. Por que o senhor destacou essa frase, o reverendo Edson? Bom dia, JR. Bom dia, amados. Bom dia, ouvintes. Eu destaquei essa frase, JR. Na realidade, eu queria destacar a primeira, pensando um pouco na questão da primeira. Pegar a sua frase antes. É o negócio de chegar cedo aí. Quem chega cedo toma água mais limpa. A pessoa escolhe a frase e tal. Porque as duas questões estão muito ligadas. Né? Eu acho que é importante a gente pontuar, né? O pastor Carlos Pedro, eu acho que ele colocou de uma forma muito belíssima, né? Colocando a distinção da igreja visível e da igreja invisível, né? Que é o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, né? Então todos nós que fazemos parte de igreja, em qualquer lugar, fazemos parte da igreja de Cristo, né? E a gente pode estabelecer essa questão. Agora, a igreja local, ela tem, né, uma questão toda pessoal, mas a fala da ouvinte é que me deixa, às vezes, do ouvinte, né, que me deixa, às vezes, um pouco preocupado. A gente vive numa sociedade chamada sociedade de consumo. A nossa sociedade é uma sociedade onde o consumo é que realmente dita as normas da sociedade. O meu receio, JR, é que a igreja, nesse tempo, ela tem também vivido um local de consumo. A igreja é um local onde eu vou para consumir. A igreja, ela deixou de ser um lugar onde as pessoas, os membros do corpo de Cristo, eles se unem ali para que de alguma forma esteja impactando a comunidade onde Deus os colocou, para ser um lugar onde eu vou consumir. Eu vou consumir do pastor, eu vou consumir dos presbíteros, eu vou consumir dos membros. Acabou ali, o poço está vazio, eu vou para outro lugar consumir. Então, essa visão tem sido uma visão, e isso tem sido algo que tem sido responsável pela mudança de pessoas de muitas igrejas. Essas pessoas, elas mudam de igreja porque elas não têm uma relação com o Senhor, elas não conseguem entender que a relação ali na igreja é uma relação e elas precisam ter uma relação mais íntima com Deus. Então, né? O senhor amplia aí para possibilidade, pode não ser exatamente o caso do nosso ouvinte aqui em tela, mas pode acontecer que muita gente esteja vivendo o tempo de consumismo, a perspectiva de consumir também aplicada à igreja. Exatamente. Até aquele agora, a pessoa eu não fui bem atendido, eu não fui bem recebido, então nunca mais eu volto nessa igreja, ou então eu ouvi alguma coisa que eu não gostei, exatamente por conta disso, agora eu sou contrário a esta comunidade ou a esta instituição que aqui está. Então é um risco grave que a gente está correndo hoje, e é bom que a gente entenda e perceba isso. A nossa menina da mesa, a pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus do Ministério Missão Vida, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? O ouvinte diz: só que eu morro de medo porque todo mundo que sai é amaldiçoado pelo pastor. Bom dia, JR, bom dia aqui aos meus
amados irmãos pastores aqui da nossa mesa de hoje. Bom dia também a você que nos ouve nessa manhã que nos fez o Senhor. Eu coaduno tanto com o pastor Carlos, mas também pacto, e também fiquei de olho na primeira frase, como bem disse o pastor. Olha, mais uma pessoa, viu? E chegar antes do pastor Carlos. Ele manda no dia anterior, entendeu? O pastor Carlos é o seguinte, eu tenho impressão, quando ele recebe o e-mail, ele nem lê a pauta, ele já se destaca a primeira frase. Eu acho que é isso. Eu tô começando a desconfiar. Foi o último a chegar, mas ele escolheu quando, Marcelo? Escolheu hoje? Ué, foi o último a chegar? Ué, eu não entendi não, você não. É o quê? O pastor Edson escolheu ontem. Ué, pastor Edson, não tô entendendo, não. Aí. Primeira frase. Olha, a verdade vindo à tona aí, peraí. Pastor Edson, o senhor não escolheu a primeira frase. Eu escolhi ontem, mas não escolhi a primeira frase. Então quem escolheu ontem foi o senhor. Não, tá bom. Eu me identifiquei com ela. Então deixa eu coadunar aqui com Deus é quem me julga. Eu não quis dar o ponto de partida, esse negócio, daqui a pouco alguém vai amaldiçoar o outro aí por causa desse negócio. Não pode isso. Vai lá, pastor. Mas o que eu quero aqui corroborar é justo sobre a questão desse pluralismo eclesiástico. São muitas igrejas a gosto daquele que quer e se servir como se um salve-service fosse. Eu sei que nós nos aprofundaremos na questão onde há aquele abuso real de autoridade, mas é necessário também destacar esse grande passeio, esse grande vaguear pelas diversas igrejas que se tem hoje. Então a gente tem hoje pessoas que têm menos de 5 anos de evangelho e já passaram por 5 igrejas diferentes. Acontece, eu tenho uma preocupação em que tipo de profundidade essa pessoa tem. O que me entristece é um tempo de relacionamentos rasos e superficiais. A gente vive um tempo, infelizmente, assim, onde não se enraiza essa coinonia, essa comunhão, fazendo assim uma facilidade para a pessoa sair, para a pessoa deixar. Ela não cria essa profundidade. E corroboro também com Atos 17, que fala dos crentes bereanos, onde eles ouviam e eles analisavam as escrituras, eles queriam saber se era assim mesmo conforme se diz. Não é um pré-julgamento, é só um exemplo de que alguém que não busca um aprofundamento na palavra fica à mercê de uma palavra dessas de maldição sem fundamento bíblico. Olha, o pastor Hélio destacou, Hélio André, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, recebeu o e-mail, destacou essa frase no dia anterior, escolheu bem a frase. Ele quer obrigar as pessoas a ficarem lá a todo custo, e quando isso não acontece, ele amaldiçoa. Nós vamos ouvi-lo sobre esse assunto já aqui no nosso debate 93 de hoje. Agora 11h15 aqui no Rio de Janeiro. Debate 93. A estilosa Marcela Bastos. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece assim algum pastor Olha bem. amaldiçoa as ovelhas Vai devagar, quando elas querem mudar de igreja? Bom, a maioria, 75% deles disseram que não, só que 25% conhecem pastores sim. Pela internet 38% dizem que conhece. O que você acha que é isso, Marcela? Só para poder explicar para os nossos ouvintes, seria esse tipo de maldição, a pessoa joga uma praga, olha, cuidado. Praga, diz que não vai sair sem a benção dele, que tá saindo em rebeldia. O que aconteceu com não Coré? Não, porque eu não estou. Não vai não, porque você tá indo sem a minha benção, olha lá, hein? Olha aquela curva ali. Alguns são velados, né? Dá só um olharzinho. Só olhar, presta Meu atenção. Deus. Gente, já ouvi os companheiros aqui, como é que é? Olha o filho doente. Olha o leito, a pessoa fala. Pelo amor de Deus, rapaz. Você é bravo. Olha o filho doente. Ali que saiu na rebeldia. Lembra do fulano? Lembra do fulano que saiu na rebeldia? Lembra, saudade dele. Essa é a minha benção. Olha o filho dele como é que tá agora. Meu pai do céu. Tá doente.
Experiência? Não deixa eu falar não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, voltamos já. Gente do céu, o que é isso, hein? Quero ouvir sua opinião, a sua participação com a gente no nosso debate 93 de hoje. Você está concorrendo a 2 lindos CDs de presente, o CD do Kleber Lucas, CD da Fernanda Brum. Se liga 24610093. Esse, minha gente, é o debate 93. Sua participação com a gente é muito importante. Você tá no meu Twitter aqui, aproveitar para mandar um abraço aqui para Ana Paula Ramos, tá no meu Twitter aqui hoje, o filhinho dela, o Lucas, completa 8 aninhos de vida, está nos acompanhando aqui. Aqui também o Wagner Mendes está me acompanhando aqui no Twitter, tá mandando um feliz aniversário, pastor e amigos, muitas felicidades. Pra quem, meu irmão? Feliz aniversário, esse é o Wagner, esse feliz aniversário é pra quem aqui, irmãozão? Manda o nome aqui que vai ser um prazer enorme aqui compartilhar com os nossos amados ouvintes. Quero agradecer o carinho e a participação da galera aqui no Face da 93 FM. Gente maravilhosa que nos acompanha. A minha gratidão a você pela sua audiência. Que Deus continue te abençoando todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Tem uma cobra na minha bota. Olha aí, galera do debate, quem tá falando aqui é o Woody do Toy Story. Buzz, eu quero dizer pra você que você é um brinquedo. Buzz, você é um brinquedo. Mas o debate 93 não é brinquedo não, hein? Estamos juntos no debate 93. Pastor Hélio, nós ouvimos aí agora alguns relatos aí, algumas frases que eu fiquei impressionado com o teor das frases. Agora, o destaque que o senhor fez, ele quer obrigar as pessoas a ficarem lá a todo custo, e quando isso não acontece, ele amaldiçoa. Primeiro, bom dia JR, bom dia os debatedores, um abraço enorme a essa audiência maravilhosa ligada na Melhor 93, e dizer que foi muito feliz a fala da pastora Carla Regina, não é? E dizer também que essa irmã é uma espécie em extinção, não é? Porque hoje o que nós temos, na verdade, são crentes que acham que sozinhos, não é, podem governar a sua vida espiritual na sua totalidade, abdicando totalmente da autoridade pastoral que lhe foi conferida pela imposição de mão do presbitério. E estou falando de pastor chamado, tá? E daqueles que foram chamados e vocacionados para o Senhor para estarem à frente do rebanho, para dirigirem a igreja a qual Deus lhe conferiu autoridade, né? Para esse rebanho, a esses pastores que são pastores chamados, vocacionados, que são escolhidos por Deus, né? Há que se entender que eles são homens equilibrados, homens conhecedores profundos da palavra de Deus, homens que amam as ovelhas não por sorte da ganância, não para que dominem ela, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, o motivo não é o dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu quero dizer que pastor não tem ovelha, ovelha que tem pastor. O pastor não escolhe a ovelha, ele recebe a ovelha pode escolher o pastor, não é verdade? Então, assim, essa irmã é uma espécie, nosso meio que em raridade, porque hoje há uma corrente muito fluente na igreja de crentes que querem ser autônomos, né? Os sem igrejas estão aí, aqueles que têm a igreja sem pastores, que acham que podem conduzir o corpo, e na verdade há uma hierarquia não estabelecida pela denominação e nem pela constituição humana, mas pelo próprio Deus, quando diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O pastor que é chamado entende também que as ovelhas são do Senhor, e que poderão estar no aprisco num momento e no outro não, é? Eu costumo dizer na igreja que as ovelhas que estão no nosso aprisco são ovelhas que ouvem a nossa voz, que são daquele aprisco, e algumas que estão por ali que ainda não são daquele aprisco hão de achar o seu aprisco e terão liberdade de ir e vir no momento em que querem. Agora, a palavra dominador, né, é tornar-se senhor, é o katakurion, né, sobre
Senhor, sobre o domínio sobre, não é? E isso a Bíblia recomenda que o pastor não pode ter. De maneira, minha irmã, que você é livre para ir e vir, você é livre na direção de Deus, e não, como disse aqui, nessa superficialidade, nesse troca-troca, nesse ping-pong, nesse encontro de alguma coisa que possa satisfazer o meu ego, minha vontade, e se essa igreja não diz aquilo que eu quero ouvir, ela não serve para mim congregar nela. Participação dos nossos ouvintes aqui no Face, uma delas dizendo: amaldiçoar não, mas sei que nenhum pastor gosta de abrir mão da ovelha. O engraçado é que muitas vezes se acham donos, mas não sabem cuidar. É só cajado, quando não, esquecimento. Outro ouvinte dizendo: olha, eu não conheço não, graças a Deus, mas eu acho que esse pastor, se ele não mudar, ele é que não vai para o céu. Porque o pastor tem que abençoar e orientar as ovelhas e não amaldiçoar, até porque Deus chamou para isso e outras coisas. JR, manda um alô pra mim, eu moro na Barreira do Vasco, em São Cristóvão. Muito obrigado, minha querida ouvinte Samar, que Deus te abençoe cada vez mais. Uma querida ouvinte aqui nos traz uma ponderação, aliás, é um ouvinte, está em Pedra de Guaratiba, uma ponderação muito importante. Olha, ele diz assim: eu acho que a palavra amaldiçoar é muito forte. Eu conheço pastores que ficam aborrecidos e insatisfeitos com a saída de membros para outras igrejas e falam como se só a deles salvassem fossem as certas, mas não soube que amaldiçoassem os membros, não. Não existe, queridos companheiros aqui, a possibilidade desse outro lado, a pessoa ter ficado chateada e tal, ficou aborrecida e tudo mais. Essa ponderação que o ouvinte aqui faz, e não necessariamente ter havido uma maldição, entendeu? Amaldiçoar alguém. O que vocês acham aí, os quatro companheiros? Acredito piamente. Existem, e nenhum pastor, aqui nós temos pastores na mesa, muitos pastores ouvindo, nenhum pastor que se dedica ao rebanho, que se dedica às ovelhas, e os pastores sabem o trabalho que dá cuidar de uma pessoa, e nós vivemos isso no dia a dia. Às vezes você cuida de uma pessoa por anos, até aquela pessoa se levantar, se erguer, se posicionar, e quando a pessoa está muito bem, ela chega para você e diz: pastor, eu tomei uma decisão e tô indo. E você simplesmente fica triste, porque você cuidou daquela ovelha durante todo esse tempo, e agora que ela está muito bem, na hora de frutificar, ela diz que está indo, mas é um direito que ela tem. Eu quero só aqui colocar uma posição com relação à palavra dos pastores anteriores. Nós temos uma visão da igreja, e eu vejo a igreja sobre 4 grupos muito distintos. O primeiro, o grupo da multidão, aqueles que estão ainda fora. O segundo, o grupo dos frequentadores, aqueles que estão principalmente aos domingos à noite lá na igreja. O terceiro, o grupo dos comprometidos, os que já se batizaram, já tem um cartãozinho de membro. E o quarto grupo é o núcleo, aqueles que servem, os ministérios, os ministros, aqueles que estão comprometidos com a obra em si, fazendo alguma coisa. Hoje nós vivemos uma realidade na igreja muito distinta. A igreja atual, ela também tem que se preocupar em atender as necessidades das pessoas. E não é incomum a pessoa que diz: puxa vida, eu até que gostei aqui do culto da igreja, mas não tem um departamento infantil, não tem um atendimento dos meus filhos que são adolescentes, não tem um atendimento para casais, não tem isso, não tem aquilo, e eu gostaria de estar numa igreja que atendesse a minha família, atendesse aquela necessidade. Então, nesse grupo de frequentadores, e até mesmo no grupo dos comprometidos, nós temos essa possibilidade muito natural da mudança de pessoas de um lugar para o outro. Essa dificuldade aumenta quando nós temos um núcleo, aqueles que já estão servindo ministerialmente, que assumiram um compromisso com Deus para servir o rebanho. Aí você já não tem mais essa liberdade absoluta e deve procurar atender ao chamado de Deus para a tua vida. Agora, é comum, e cada vez será mais comum, e é importante que nós, pastores, nos preocupemos que o atendimento da igreja ao rebanho e às pessoas precisa melhorar. Muito bem. A partir dessa perspectiva, queridos companheiros aqui, de que pode ter havido sim uma palavra dura,
até nesse tom de amaldiçoar mesmo, uma coisa pesada, uma coisa que a gente nem imagina que o ministro de Deus o faça. Não pode ser em hipótese alguma, mas que eventualmente pode ter acontecido. Mas esse outro lado, a pessoa ficar aborrecida, ficar triste, ter cuidado, zelado pela vida, como é que a gente equilibra este processo? Jota, é muito comum a gente ter, né, essa ação da questão de ficar chateado, ficar entristecido. Isso acontece, é muito comum isso acontecer conosco. O que nós vemos hoje é a insegurança do pastor, né? Nós temos muitos pastores que são inseguros, e quando eles são inseguros, a tendência é ser mais possessivo, é querer obrigar, querer levar na força, querer levar na pressão, tá? Quando você está tranquilo, no sentido de que você é uma pessoa responsável, sente que você está cumprindo o mandato de Deus, Deus te colocou ali, então você tem um propósito de Deus, você realmente percebe que aquilo que você fez pela pessoa, ainda mesmo que você tenha estruturado toda a vida da pessoa, foi aquilo que Deus queria que você fizesse, não mais nada, né? Eu sei que isso é triste, deixa a gente chateado, essa questão, mas quando a gente está estruturado diante do Senhor, a gente consegue entender, não, acabou o tempo, essa questão. Outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar hoje, nós estamos vivendo um momento muito bom com relação ao Evangelho, de uma forma bem particular, o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro hoje tem 26% de evangélicos, né? No Brasil são 22,2%. Nós temos algumas cidades que o número chega a quase 40% de evangélicos. Isso é bom, mas isso de alguma forma é também ruim, porque nós temos uma maior concorrência. E aí tem as questões. As pessoas, olha, essa igreja não tá boa, eu vou para do lado, que é melhor, né? Essa questão toda. Então, a gente tem pessoas que ficam só na multidão, como disse o pastor Carlos Pedro, não querem estar no outro grupo, descomprometidos, né? Não querem estar no núcleo em si, e a igreja fica sofrendo. Ela nunca vai ter uma estrutura, porque as pessoas preferem ficar só na multidão. Mas nós somos eternos insaciáveis, né? Eu vi uma ilustração, e ela é muito interessante, fala acerca de um náufrago que há mais de 10 anos se encontrava numa ilha, sozinho, perdido. Ele fora encontrado. E ao encontrá-lo, tinham lá 3 cabanas que ele montou. E ao encontrar, perguntaram, tem mais gente aqui com você? Você não é só um, por que 3? Ele, não, uma é a minha casa, outra é a minha igreja e a outra é a minha ex-igreja. Olha, ainda sozinho, ele encontrou razões para ter uma ex-igreja. Que insatisfação é essa? Que não tem fim. Jesus, uma coisa. Essa é boa, né? 3 tendas, mais 3 tendas ali, quer dizer, essa é a minha casa, essa é a minha igreja e aquela é a minha ex-igreja. Sempre com Jesus toma conta. Essa posição. Só um pouquinho, pastor Carlos Pedro, só para a gente entender esse princípio que aí está estabelecido. Então temos um princípio aí. Princípio de que existe numa mesma igreja pessoas comprometidas com o evangelho, pessoas comprometidas com a obra de Deus e pessoas comprometidas com aquela comunidade que ali está. Exatamente. Mas aquela comunidade, ela não tem um grupo de street dance. Tá certo? Vamos lá. Porque meu filho gosta, minha filha gosta, o sonho dela ou dele é dançar o street dance. Então, da ilustração da ilha, a gente vê o seguinte, que se não tem, faça. Comece o grupo. Tá certo? Olha, eu gostaria que tivesse. É mais nobre, embora seja mais difícil, do que você mudar para uma outra igreja que já tem um grupo de street dance pronto. Tá certo? Estou supondo que o street dance é uma coisa comum, que não tem problema nenhum. A não sei que a igreja disse, olha, o street dance é coisa do street. Entendeu? Não da igreja dance, entendeu? Não é da church dance, é da street dance. Então deixa isso na rua, isso é dança de rua e aqui é dança de igreja. Nós não queremos isso aqui na nossa igreja. Pode acontecer. Em alguns casos como esse, a pessoa precisa, ponderar para saber se a ponderação que está sendo feita, ela não é correta, adequada. Não pode simplesmente dizer assim, não, tem gente que pensa de um jeito e pensa de outro, então eu vou para uma igreja que pode isso. Nós estamos aqui combatendo essa migração enlouquecida que existe de igreja. A igreja, ela é um corpo. Os dons são dados à igreja para um fim proveitoso. Ora, se eu entro numa comunidade local, e talvez eu queria até que o pastor explicasse um pouco melhor da distinção de corpo místico, corpo local, que me pareceu
que o corpo local só é uma instituição. Na verdade, ele é místico porque é local e é místico porque é o corpo de um todo, né? Ele não deixa de ser místico, o corpo de Cristo, porque é local. Mas essa pessoa que tem uma visão, uma supervisão, uma visão mais dilatada e é posta num corpo que tem uma visão menor, né? Por que não ele ajudar este corpo, né? Por que não trazer aquilo que tem ausência nesse corpo? Na verdade, se Deus o colocou ali, o colocou para complementar, para que esse corpo seja um pouco mais saudável, para que através dos dons que foram lhe dados, ele possa servir ao corpo, porque com os nossos dons, nós servimos ao corpo, e no mundo nós cumprimos a nossa missão quando pregamos a Jesus, né, o Cristo. Agora, a igreja, para mim, ela tem dois grupos de pessoas. Ela tem os membros e os discípulos. Os membros, muitas vezes, são aqueles que estão sentados e querem receber, né? Buscam a bênção. O discípulo quer abençoar. Os membros, eles vêm assistir o culto. O discípulo, ele vem dar o culto. É diferente. O membro quer a oração. O discípulo quer orar por outras pessoas para levar o evangelho. O membro quer ouvir. O discípulo quer anunciar. De maneira que esses comprometidos com o reino, não é? Porque salvação nós temos que conquistar o reino. Com o reino, eles, claro, farão uma diferença muito grande na igreja, e se ele vê que essa igreja tem carência disso, por que ele não ser o fator de mudança, não é? Alguém que possa corroborar, contribuir, melhorar. Aqui o meu filho não tem ministério infantil, então proponha um ministério infantil. É a geração fast food, né? Eu quero pronto, eu quero rápido, eu quero agora, mas não quer contribuir para preparar o alimento, para fazer acontecer. E aí a pessoa às vezes esquece que é tão maravilhoso fazer parte da construção, de você planejar, de você ajudar a construir. Quantas pessoas hoje se sentem honradas por terem sido plantadoras de igrejas, fundadores de igrejas, fundadores de instituições, que começou pequenininha lá, instituição pequenininha, 3, 4, entendeu? Aí negócio fala, hoje olha para trás e fala assim, poxa, que coisa boa, que sentimento gostoso de missão cumprida que muita gente tem. Talvez daí uma das razões pela qual nós encontramos a expressão perdidos na casa do Pai. Pessoas que não sabem qual é a sua chamada ministerial, não descobriram seus talentos em potencial, elas escolhem onde elas querem servir e normalmente é onde é mais usual. Não, eu quero pregar, eu quero cantar ou missões, acabou. Na verdade, chamada não se escolhe, chamada se descobre. E a gente só não quer descobrir porque dá trabalho, é joelho no chão, é boca no pó, é o Senhor falando como foi para Paulo sobre o que ele queria que ele fizesse, e nem sempre você pode lutar contra, não dá para ser profeta abnegação, como foi Jonas, renúncia, servir, né? O Jonas é profeta, quer ser profeta, então vai ser do meu jeito. Agora, Deus, né? Deus. Agora, uma questão que precisa ficar também bem presente na nossa mente é que nós precisamos ser igreja para o local onde nós estamos. Amém. Porque o grande problema nosso é que nós queremos importar uma igreja e não atendemos às necessidades daquela comunidade. Isso está falando dos líderes. Nós líderes, exatamente. Nós vemos algo que funciona nos Estados Unidos, que funciona ali do lado, né? Então nós queremos importar esse modelo e colocar na nossa comunidade. Então é importante também a gente ver como pastores, né? Se as pessoas estão saindo da nossa igreja, a gente vê qual é a questão que está levando as pessoas a saírem, né? Eu tenho um colega pastor que ele fez um exame, 2 pessoas, uma família maravilhosa, tinha participado lá na igreja dele, e depois o pessoal não foi mais. Ele falou, poxa, foi a palavra do pastor, ligou para a família, foi a palavra do pastor, o que foi que você não gostou? Aí a família, com muito custo, falou para ele, ele não tem um ministério infantil na sua igreja. Aí ele foi e plantou, conseguiu comprar a casa do lado e fez uma coisa infantil, um trabalho infantil bem estruturado. Então, algumas questões a gente também precisa estar atento, porque uma das questões nossas é a gente trazer o nosso tempo, a nossa maneira, a nossa experiência como igreja no passado e querer, de uma certa forma, que as pessoas aceitem no presente agora. Aí nós estamos com uma questão que envolve a infraestrutura daquela igreja, infraestrutura física, infraestrutura de pessoal, capital humano que está ali diversificando, desenvolvendo, e as dificuldades que existe no outro lado, que às vezes a pessoa é o seguinte, veja bem, pode ser que seja numa igreja que até tenha, a pessoa diz, mas não tem do jeito que eu quero, entendeu? Entendeu? Aí o negócio do jeito que eu quero. Olha só, eu não quero ser o contra da mesa, mas a gente também não pode. Eu não posso colocar toda a responsabilidade em cima do membro. Mas é isso que o pastor Edson fez, botou na culpa do líder também, não é isso, pastor? Eu entendi. Exatamente. A nossa realidade. Procurar saber por que está saindo e procurar. Porque está entrando também. O cara chega ali e diz, não, eu estou vindo para cá porque é o seguinte, eu gostei
sair aqui do culto, aquela palavra do senhor foi uma palavra rápida. Aí no outro dia você prega longamente. E tem gente que diz mesmo, eu tô vindo pra cá porque eu gostei, comprei um carro novo, é que tem um estacionamento. Até porque ele não quer virar eutico, né? A vaidade da pessoa quando recebe também tem que ser colocada ali no chão ali, porque os negócios não complicam. Dentro da preocupação do ouvinte, o que nós precisamos deixar claro é o seguinte: a igreja de Cristo, ela está no mundo inteiro. E eu sou membro do corpo de Cristo aqui, ou na Nova Holanda, ou em Jacarepaguá, ou em Japeri. Eu sou membro do corpo de Cristo. E se eu ainda não tenho, se eu ainda não estou convicto da minha função ministerial, não estou nesse núcleo de compromisso, essa mudança, ela é cada vez mais comum, porque eu vou buscar um lugar onde eu me adapte, onde eu me encontre, onde eu me identifique. E essa migração que nós já falamos aqui, ela é e será cada vez mais comum. E não adianta nós líderes dizermos: você não pode sair daqui da igreja, você estará em pecado se sair daqui, você estará em rebeldia. Não adianta, porque o corpo de Cristo é corpo de Cristo. E eu preciso dar estrutura para ganhar pessoas novas para a minha igreja, além da palavra, além da ministração, além do conteúdo espiritual. Observe bem que este é o foco quando a gente está falando de pessoas que já são cristãs há algum tempo, ou supostamente, tá certo? São as pessoas supostamente cristãs há algum tempo que migram de igreja. E os novos convertidos? Como é que a gente trabalha com essa turma nova que chega, e essa turma nova é orientada, é ensinada, porque essa turma nova que chega é o fundamento da mudança. O seu problema de amanhã ou a solução de amanhã. O pastor Carlos falou, eu acho que a gente não desconsiderou em nenhum momento que há migrações eclesiásticas legítimas que vão acontecer, mas eu acho que o foco da preocupação, e o senhor não é o único contra da mesa, a gente também concorda em paz com o senhor, mas a preocupação fica, Jesus sempre usa aquela expressão de que nós somos plantados em alguns lugares, tem lugares que o senhor nos planta, eu creio nisso. Cadê aquele período que a gente ora, tanto para entrar quanto para sair? Eu creio em tempo de Deus, em lugares que ele nos planta para frutificar. Eu lembro que quando Paulo foi enviado com Barnabé, houve um período de oração para onde eles seriam enviados. Eu lembro daquela passagem bíblica de que pediram para que ele fosse passa a Macedônia. Tem períodos, ajuda-nos. Eu creio num Deus que nos direciona assim em momentos oportunos. E eu sinto e lamento muito que não haja em nós, muitas das vezes, o desejo de pedir ao Senhor uma orientação. Qual é o tempo? Senhor, é agora? Eu gosto daquela passagem bíblica com Gideão, quando o anjo chega, varão valoroso, e ele pede sinal ao Senhor, se de fato é para ele ir, se de fato é para ele fazer, se era isso mesmo o propósito de Deus. O Deus de ontem é o Deus de hoje, o será eternamente. Ele ainda fala, ele ainda confirma, ele ainda responde. E aí muitas falas que acontecem hoje, não estou dizendo arbitrária como essa, mas em que alguns pastores recomendam que os membros no dia de culto estejam na sua igreja, que não visitem outra igreja, né? Não que não proíba visitar, mas que priorize o culto de sua igreja, que pregue e ensine o povo a importância de ter raízes, dizendo que a igreja é como uma arca que fede, mas lá fora está o juiz de Deus, que não há igreja sem problema, porque a igreja tem gente, se tem gente tem problema. Muitas vezes esses pastores são mal interpretados, querendo que o rebanho dele não saia, querendo tolir o rebanho. Na verdade, ele está ensinando um princípio muito, muito importante, de que nós temos que ter raízes, nós temos que criar fundamentos onde nós estamos, e se ouvirmos a voz de Deus, aí vamos tomar uma determinada posição. Durante esses anos que a gente pastoreia, eu pastorei 19 anos, eu nunca pedi uma ovelha para ficar. Quando ela viesse dizer para mim assim, Deus falou. Eu falei assim, Deus falou, vai em paz, vai com ele, segue a direção dele. Porque se ele falou, quem sou eu para dizer o contrário? Muito embora percebia-se que Deus não havia falado nada, não é? Mas quem sou eu para questionar se foi Deus ou não? Quem sou eu para saber se Saul ainda é ungido ou não? Não é verdade? Davi então tinha esse entendimento. Eu não posso colocar a mão, mas o Espírito se retirou dele.
mas ele é ungido. Quem sou eu para saber se ele é ungido ou não ainda, né? Então, assim, nós precisamos entender isso e às vezes, não de amaldiçoar, você vai quebrar a perna, teu filho, nada disso. Mas também pastores têm certas falas que muitas vezes são mal interpretados pelo rebanho. Aqui o Carlos dizendo o seguinte, olha, pastor não conheço não, mas mulher e pastor que já amaldiçoou, eu conheço. A Ariane, que não tem juízo nenhum, tá pedindo para eu cantar a minha música no final do debate. Eu vou pedir alguém que tá aqui, o Carlos Pedro tá animado hoje, vou pedir para ele cantar a música. De Bangu, ouvinte dizendo, eu e um grupo saímos da igreja por não concordarmos com a conduta do pastor. Depois de, escuta bem a história, esse é um ponto de vista, certo? Essa mesmo, eu vou contar depois de um possível outro ponto de vista. Preciso dizer assim, depois disso, um dos pastores que também saiu, entrou debaixo de uma outra cobertura e nos unimos a ele em um novo ministério. Mas o pastor antigo, ele nos amaldiçoa. Ele coloca palavras de derrota no Facebook. Olha o Facebook aí, ó. E ainda faz campanha de oração na igreja para que o nosso ministério feche. Olha bem, hein? Olha bem. Agora vejam bem o outro lado. Você imagina bem a outra cena é o seguinte, ó. Esse grupo saiu combinado com o pastor. E eles criaram uma outra igreja, tá certo? Pode não ter acontecido isso, eu tô acreditando, amado ouvinte, na sua palavra aqui, no que você nos conta, mas uma outra pessoa pode enxergar essa mesma história de um outro ponto de vista, e pode ser exatamente o caso do pastor, que vai dizer, olha gente, que situação, tá vendo como é que as coisas são complexas, como eventualmente você tem dois lados de uma mesma história, e nem sempre essas coisas são simples, companheiros. É aquele papo, eu estou saindo, mas não estou saindo para abrir uma igreja. Daqui a mais algum tempo a igreja está aberta. Isso é rebeldia, antiga serpente, não é? A estratégia que aconteceu no céu, é filho de Lúcifer mesmo, não tem jeito, porque quando Deus olha para a situação, né? Como ele lembra de Lúcifer, não é verdade? E a gente pensa assim, Lúcifer agiu rapidinho. Lúcifer agiu às barbas do onisciente. Olha, mas mesmo assim ele esperou a definição, né? E é muito legal quando Moisés coloca isso diante da congregação, orientado pelo Senhor, né? Datan, Coré, Beirão, ó. Quem tá com eles, passem pro lado deles. E quem tá do lado de cá, passa pro lado de cá. Não é verdade? E aí a definição de escolha é sempre da pessoa. E o juiz é sempre de Deus. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Essa definição da rebelião, ela me causa muito temor e tremor, porque uma coisa é você ter alguém que saiu de uma igreja ou de uma denominação e abriu um outro ministério ou uma outra igreja. Uma outra coisa é alguém que se insurgiu contra a autoridade de alguém e aí se rebelou contra ele, dividindo um rebanho ou fazendo qualquer outra coisa, se insurgindo contra a autoridade. E eu vejo a rebelião como a insurreição contra a autoridade estabelecida. Porque se nós formos analisar o fato de sair de uma igreja e montar outra como rebelião, meu pastor, no Brasil não vai ficar pedra sobre pedra. Não, você colocou bem a insurgência. Lúcifer diz assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí você vem a descaracterização da autoridade através da difamação e da calúnia. Isso é rebelião. Isso é. Por que Moisés, só você é profeta entre nós? Não há profeta no nosso meio? Eu estou falando dessa rebelião. Se o cidadão se levanta contra a autoridade que está sobre a vida dele, se rebela, se insurge contra aquela autoridade. A palavra define, né? Ele se levanta contra a autoridade estabelecida. E a partir daí, ele monta uma rebelião, meu irmão, foge disso que é luta. É luta. Então, todo esse equilíbrio é fundamental. E a pessoa tem que ter equilíbrio também para discernir entre uma coisa e outra coisa. Eventualmente, é isso que o ouvinte está dizendo aqui. Coisas que aconteceram simultaneamente e que não tem conexão entre elas. Estou acreditando na palavra da nossa ouvinte. Evidentemente, a gente tem que ter muito cuidado com todas essas coisas. Exatamente. E você, querido ouvinte, entenda muito bem isso. É preciso ter muita serenidade e controle sobre essas coisas. Tem gente que quer sair de uma igreja porque quer ser cacique. Exatamente. A pessoa não consegue servir. É isso aí. Quer ser servido. Exatamente. Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido, e a gente, como discípulo dele, tem que entender isso. Exatamente. Tem pessoas que numa comunidade
verdade, elas querem comandar. E se elas não comandarem, elas não ficam na comunidade. Então aí, meu irmão, é a igreja do fulano de tal. Então cuidado com isso. Porque quem quer ser ovelha de Jesus Cristo vai ser ovelha dele. Exatamente. Quem quiser ser ovelha de uma pessoa vai ser ovelha de uma pessoa. Agora, entre ser ovelha de Cristo e ovelha de uma pessoa, pelo amor de Deus, né? De Olinda, ouvinte dizendo: o pastor só deve abrir a boca para abençoar. O que acontece, JR, é que muitos pastores não têm o chamado de Deus. Eles não passam pela EBD, nem pelo seminário para se preparar e acabam fazendo besteira. Tem mesmo pastor que não conhece a igreja, não conhece a estrutura da igreja dele. O cara entrou entendeu, os 45 minutos, espirrou chamado, foi pro seminário, mas nem foi pro seminário, o cara foi ordenado. Conforme o ordenado, o cara é ordenado. Eu fiz uma pesquisa na faculdade, a gente tinha que entrevistar pastores, né? Com 3 perguntas principais, acerca da Trindade, a outra pergunta se ele era criacionista ou darwinista. Olha aí. E uma terceira pergunta... Se ele era hétero ou homo, a pessoa... Você é hétero? Não, que isso, rapaz? O mínimo que se espera é um preparo, não consegui compreender... Mas Trindade também vocês pegar pesado, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pegar um pastor de 30 anos de ministério aí é capaz do camarada. Só eu penso assim. Bom, muito bem. De Chatuba, ouvi dizer: meu pastor já disse que nada ia dar certo na minha vida se eu mudasse de igreja. Olha aí. Na hora eu não entendi, mas hoje eu acredito que ele via além. Ele via além e que eu estava dando passos errados. Temos que olhar com olhos de amor, porque ele é um ser humano e se aborrece em ver que suas ovelhas não têm, na maioria, motivos concretos para mudar de igreja e irão acabar se dando mal em outras igrejas. Diz aqui, olha aqui o que doçura de ouvinte ao entender, ao amenizar a palavra. Olha que equilíbrio tem a pessoa. De Santa Cruz de la Sierra, um ouvinte dizendo: não conheço pastores assim não. Meu pastor, se a ovelha estiver agindo errado, ele não dá permissão para ela sair até se consertar. Ele não dá a bênção à ovelha rebelde. E muitas igrejas têm isso em seus estatutos. Niterói, eu conheço um assim, ele gosta de pescar no aquário do vizinho. O que seria pescar no aquário do vizinho? Vamos ver se pergunta agora 3 perguntas para os pastores. Primeira delas, você sabe o que é pescar no aquário do vizinho? Mas se alguém quiser sair da dele, ou seja, se alguém pescar no aquário dele, acaba o mundo. Não, né? Ele amaldiçoa, ele é muito ligado em números, diz aqui um de nossos queridos ouvintes. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência dos nossos companheiros que nos acompanham agora e estão nos ouvindo. Entendam bem, mudança de igreja, já dissemos aqui anteriormente, vocês disseram hoje, analisamos uma pesquisa que aponta essa migração entre igrejas, especialmente igrejas que são similares, mas também há uma grande migração de pessoas em igrejas completamente diferentes. Cara, doutrina A, doutrina B, doutrina C, a pessoa já foi para as 3 e concorda com as 3. As 3 estão certíssimas, entendeu? Tá tudo certo, nada incomoda a pessoa. Então tudo isso é preciso que a gente entenda que a gente precisa frutificar, minha gente. Não tá bom? O que não tá bom? Faz uma proposta, apresenta um planejamento, construa, aprenda a semear para que você possa colher isso em breve. Aprenda a cooperar, a operar junto, a colaborar, a trabalhar junto. Não abra mão do privilégio que é de servir. Volto a dizer, Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. E nós somos discípulos dele. Minha gente, nós temos ouvido algumas questões muito importantes sobre 2 missionários brasileiros que estão presos no Senegal. Isso tem se espalhado, graças a Deus, muita gente tem se levantado para orar sobre este assunto, apresentando diante de Deus esse tema, e nós estamos agora na linha conosco aqui com secretário executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, o reverendo Marcos Agripino, que é exatamente a
a ordem a qual o pastor José Dilson e a missionária Zeneide eles estão linkados a esta agência de missões transculturais, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Reverendo Marcos, bom dia, obrigado por nos atender. Inicialmente, a nossa dúvida é há quanto tempo o missionário José Dilson e a missionária Zeneide estão presos e qual é a acusação que pesa sobre eles hoje no Senegal? Bom dia aos ouvintes da 93 FM do Rio de Janeiro, bom dia J.R. Vargas, obrigado pela oportunidade que nos traz aqui falar um pouco daquilo que está acontecendo com os missionários ligados à PMT no Senegal. Bom, atualmente nós estamos aí já indo para casa dos 4 meses que esses missionários estão detidos no presídio na cidade de Thiès, no Senegal. E agora quanto a saúde... Qual é a acusação que pesa sobre eles? A acusação, perfeito. Bom, foram três pontos que foram falados sobre a questão do trabalho que ele desenvolve na cidade de Umbu. Um deles era tráfico de crianças, o segundo, maltrato de criança, e terceiro, alojamento indevido sem autorização dos pais. Essas foram basicamente as acusações feitas aos 2 missionários. E nada disso aí procede, pelo que a gente entende aí, pelas informações que a gente tem, aí inclusive que não há nenhum tipo de prova que vai dizer, olha, é isso por causa disso. É isso mesmo, reverendo? Bom, quanto à questão do tráfico de crianças e também dos maltratos, quando o juiz foi fazer a sindicância, esses 2 pontos caíram por terra porque não tinha fundamento. Agora, é verdade que o terceiro ponto, com a questão do alojamento, há um ponto sensível nessa questão, porque estava em processo junto ao governo senegalês o pedido de autorização. Só que as crianças, muitas delas, não são do Senegal. Algumas delas são de outros países ao redor do Senegal. E muitos deles não sabem nem onde os pais existem. Mas o reverendo José Dilson entrou com a documentação junto ao escritório responsável de fazer os protocolos ao governo senegalês. E nesse interim houve então a acusação de um pai e o governo então fez um levantamento, a documentação estava em processo, não tinha finalizado, e o que está pegando nessa questão da acusação envolve esse item, né? Certo. Agora, o senhor disse que eles estão presos há mais de 4 meses. Como é que eles estão hoje? Qual o estado deles hoje? Bom, nós temos procurado não medir esforços para tratar em todas as necessidades, né? A questão da Zeneide, né, no ponto da Zeneide, graças a Deus, ela tem se mantido assim, mais firme, pronta, sabendo que Deus está no controle dessas questões, né? Naturalmente não é um ambiente muito confortável, mas ela entende que os esforços externos estão sendo feitos. Já o reverendo José Dilson, ele tem um pequeno agravante que é a saúde dele, por ser diabético, então exige um pouco de cuidados especiais que estão sendo feitos, né? Ele tem tido, por causa do diabetes, ele tem tido algumas variações, mas hoje existe um controle de 2 médicos que se revezam, o doutor Humberto e o doutor Júnior, que tem acompanhado ele nessa questão. Eles estão lá? Sim, eles moram lá no Senegal. Certo. Moram bem próximo à cidade de Thiès. Agora, o que está sendo feito hoje em termos de governo, de movimentação, para que eles possam ser libertados? Bom, quanto ao governo federal, houve uma movimentação no Senado Federal, inclusive foi montada uma comitiva do Senado Federal que visitou a Embaixada Senegalesa em Brasília, como também essa comitiva foi designada pelo Senado para visitar o Senegal, fazer o levantamento das informações, conversar com instâncias governamentais senegalesas. A Embaixada brasileira no Senegal tem dado todo o apoio
em todas as reuniões e instâncias que exigem a presença do governo brasileiro, ele sempre tem mandado um representante, tem dado a alimentação diferenciada tanto para a Zeneide como para o José Dilson. Eles têm feito esse investimento financeiro. O alto escalão do governo brasileiro, como também o alto escalão do governo senegalês, estão em diálogos, tanto o presidente dos dois países, como o ministro Antônio Patriota, que já fez uma ligação para o governo senegalês, para o ministro da Justiça, tem acompanhado esse processo. Recentemente veio uma comitiva do governo senegalês no Brasil, ao Brasil, para tratar várias questões, e esteve também na pauta essa pergunta sobre os nossos colegas que lá estão. Porque já se fazem aí, se estão acontecendo essas conexões todas, mas ao mesmo tempo são 4 meses, ou mais de 4 meses, conforme o senhor nos informou. Reverendo, eu quero agradecer ao senhor, sua palavra aqui para os nossos amados ouvintes. Nós vamos estar estabelecendo essa conexão cada vez mais próxima para que os nossos ouvintes tenham as informações ainda claras e mais cada dia mais atualizadas aqui, para que a gente possa ter uma resposta o mais breve possível dessa liberdade dos missionários que se deslocaram, deixaram o país para poder cumprir uma ordem divina, cumprindo um trabalho maravilhoso, trabalho com crianças carentes, crianças pobres que precisam tanto das nossas ajudas, do nosso apoio, e por conta disso estão sofrendo dentro daquele princípio das bem-aventuranças, onde bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, e nós que estamos aqui, estamos do lado de fora, estamos nos unindo a todos aqueles que estão lutando por essa causa, assim como tem sido, e desse instante em diante aqui na 93 FM, os nossos amados ouvintes vão receber mais informações sobre esse tema, seja aqui no rádio ou também pelo Face e pelo nosso Twitter também. Uma última palavra breve, somente para informação ao público ouvinte. Atualmente nós contratamos, a PMT contratou 3 advogados que estão assessorando o caso. Tem 2 médicos acompanhando a Zeneide e o José Dilson, psicólogo, psiquiatra. Inclusive foi montada uma equipe médica que atendeu dentro do presídio essa semana que passou, atendeu o diretor do presídio, os policiais e os presos da ala masculina e também da ala feminina. Um atendimento aí da equipe brasileira de missionários que lá estão. Para todos que estavam presos lá. Isso mesmo. Reverendo, muito obrigado, que Deus continue a abençoá-lo, e por gentileza, nós vamos estar conectados aí para termos mais informações e atualizarmos os nossos amados ouvintes sobre esse assunto. Tá bom, reverendo? Um grande abraço ao senhor e um dia abençoado aí na presença de Deus. Muito obrigado, falando diretamente de São Paulo, pra gente ter essa informação importante aí. É bom a gente estar conectado com isso, gente, que a gente fala sobre igreja perseguido, a gente tem sempre uns nomes chaves, lugares chaves, e eventualmente a gente se esquece que muito envolvido num processo de transformação da sociedade, como o missionário precisa estar. Gente como a gente está sofrendo e passando as agruras de uma prisão lotada, cheia de... Você imagina bem o que é uma prisão lotada, fora do seu país, com dificuldades físicas, diabetes e outras coisas mais que são decorrentes desse tempo de aprisionamento. Então é mais um motivo para nós orarmos juntos, e vamos apresentar esse assunto diante de Deus em oração aqui já no nosso debate 93 de hoje. Quero te encorajar, através do Facebook, através do Twitter, você espalhar essa mensagem de liberdade aos missionários no Senegal. Liberdade aos missionários no Senegal, todos juntos em campanha por isso aí. A participação de cada um de nós é muito importante. Todo mundo agindo junto, a gente chega mais rápido lá. Você ouve Debate 93 com J.R. Wagner. Pesquisa 93. Vamos ao resultado final, minha gente, da nossa pesquisa 93 de hoje, que pergunta: você conhece algum pastor que amaldiçoa as ovelhas quando elas querem mudar de igreja? Participação dos nossos ouvintes por telefone, Marcela. A gente encerra com 69%, a maioria dizendo que não, mas 31% deles afirmando que conhece. 59% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que não, 41% dizendo que sim. Quero agradecer, viu? Muito obrigado aos nossos ouvintes pela participação de cada um deles no programa de hoje, Marcela. Rafaela,
Vasconcelos da Chatuba, telefone 2796, final 16. Leva pra casa o CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas, porque participou na pesquisa 93, do mesmo jeito que a Ângela Maria de Caraí, do telefone 2722, final 71. Leva o CD Liberta-me da Fernanda. Sensacional. O Wagner Mendes foi aquele Wagner que mandou um abraço, um feliz aniversário. Ele tá mandando um feliz aniversário. É pro Jair, que fez aniversário anteontem aqui na 93 FM. Muito obrigado, manda abraço pra mim, pra você, Marcela Basso. Muito obrigado aqui, Amanda Fernandes, sua participação com a gente também aqui no meu Twitter. A Linda Matos dizendo assim, ouvindo o debate 93 com o tio JR. Ô, Linda. Eu, hein, tio JR, hein? Vigia, hein, minha irmã? Vigia, hein? A Lucy Carla aqui mandando um grande abraço pra gente também. Muito obrigado a Verônica Corne, o Luiz Henrique, o Lucas Santos, Douglas Garcês, valeu. Amanda dizendo, JR, canta a sua música. Eu fiquei esperando você cantar no louvorzão. E nada, né? Claro, tem o juízo. Hernani aqui mandando um grande abraço pra gente também. Luiz Henrique, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, ouvinte amado com a gente no programa de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Bom demais, nós estamos juntos aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Aqui ouvinte dizendo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, hein? O texto de Mateus 12:31 diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que isso, hein? O que isso quer dizer? Isso significa que a pessoa não irá para o céu? A blasfêmia é somente o ato de falar contra o Espírito Santo ou pensar já é blasfêmia? Duvidar de algum pregador seria uma forma de blasfêmia contra o Espírito Santo? É possível cometer esse pecado sem se dar conta disso? Qual a sua opinião sobre este assunto? O que você acha, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Hélio André, obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, um abraço. Queria mandar um abraço, pessoal, lá de Guaxupé, olha Minas aí, Gerais, 650 maravilha. quilômetros, ligadinho pela internet aqui com a gente, o JR. Glória, obrigado. E um abraço muito grande aos meus pares, pastores da Convenção Batista Nacional. Um beijo no coração de vocês. Bênção pura, reverendo Edson, obrigado, um grande abraço, meu irmão. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço para todo o povo da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça e o pessoal da IP Caxambi, que é a igreja que nós estamos plantando lá no Caxambi. Bênção puríssima, muito obrigado a nossa querida pastora, menina da mesa, Carla Regina. Eu que agradeço, quero deixar um abraço para a nossa igreja lá, Assembleia de Deus Ministério Missão Vida em Colégio, nosso pastor Antônio de Paula Júnior, pastora Silvânia, em especial ali Ministério de Louvor, nosso evangelista Rodrivan, mais conhecido como Tchu. Como é que é? Ele é conhecido como é que é o nome Tchu. Da criança aí, Tchu? Ele me pediu, olha, manda um abraço pra mim, é um senhor muito abençoado que a gente tem lá, é o nome artístico. Eu vou. Mas peraí, como é que é o nome? Quando ele louva o senhor lá, é sempre tem um Tchu. Tchu. É isso, ele Tchu de dois? Talvez não seja. Tchu de para? O que tchu é esse aí? Eu já não. É o tio dele, né? Cada um com o seu tio. É de dois? É de dois? É de dois, né? Porque ele sempre canta duas, né? Eu conheço gente assim. A pessoa vai contar uma piada, a pessoa vai contar a piada. Deixa eu contar duas piadas. Peraí, rapaz. Contou nem a primeira, já quer cantar a segunda? Mas deixa eu só aqui um abraço muito especial aos presentes que o Senhor me deu. Tio também. Tio presentes. Tio presentes. Tio presentes, que é meu maridão, pastor Edson. Uma autoridade saudável sobre mim. Marido, te amo muito. E ao meu pequeno grande intercessor, meu filhote Isaac, de 8 anos, que também nos ouve nessa. Sensacional, de 8 anos, muito bem. Então, você hoje está ótimo. Pastor Carlos Pedro, o senhor quer mandar tio abraço para alguém? Eu quero louvar a Deus por esse privilégio. Hoje eu gostei mesmo, foi do tio JR. Tio JR. Me zoei, né? Aproveitou a onda. Um abraço para todos os nossos irmãos, especialmente essa galera toda que está vivendo esse processo de transformação e que nós acreditamos em Deus. Nós não lutamos contra a carne, mas no Complexo do Alemão e no Rio de Janeiro está acontecendo uma grande transformação espiritual e essa geração está fazendo diferença na nossa cidade. Que Deus abençoe. Nós vamos agradecer aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito, hein, pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiana
Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina. Voltamos amanhã com a graça de Deus a partir das 11 horas da manhã, depois do fantástico Cid Gonçalves, que estará aqui na Caravana do Louvor de 9 às 11 horas da manhã. Vamos orar juntos. Eu pedi o reverendo Edson para orar conosco. Nós vamos insistir com você nessa campanha a ser feita pelas redes sociais. Liberdade aos missionários no Senegal. Vamos espalhar essa hashtag aí, vamos espalhar essa ideia, vamos interceder pedindo a Deus que abençoe. Lembra-se quando nós fizemos aqui, todos nós, país inteiro, o mundo inteiro, uma movimentação pelo Youssef Nadarkhani, lembra disso? É hora da gente se movimentar. Agora não é só colocar na internet e não orar. Fazer sempre as duas coisas. Enquanto isso, o governo está agindo, os missionários estão agindo, a junta de missões, enfim, todo o trabalho que tem que ser feito hoje, mas a nossa oração e a nossa campanha são muito importantes nessa hora. Vamos orar juntos. Pai querido, Pai bendito, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder suplicar ao Teu nome, poder, Senhor, colocar diante de Ti ansiedades nossas, questões nossas, e poder, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, o missionário José Dilson, Senhor, e a sua esposa, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu vá lá, Senhor, facilitando todos os processos, Senhor, para que ele possa ser libertado, Senhor, o mais rápido possível, Senhor. E, ó Pai, quem sabe este é o momento da igreja ser mais impactante na vida daquelas pessoas que estão lá. Nós oramos, Senhor, pelas mediações de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.